Vem o Gilmar Mendes essa semana, depois que o Toffoli blindou e colocou uma caixa preta em torno do Daniel Vorkari do Banco Master, e blinda o STF de vez, dizendo que agora impeachment só o PGR escolhe. Quem é o PGR? O ex-sócio do próprio Gilmar Mendes, que vendeu sua participação por 12 milhões de reais para o filho do Gilmar Mendes. Isso é o Brasil. Mas está tudo certo. Vamos colocar o Tarcísio, vencer o Lula, depois a gente pensa nessas coisas. Está tudo certo. Precisamos só de um CEO. Aí o Alcolumbre finge que está muito irritado, faz um discurso de ferir prerrogativas do Senado. Alguém acredita que daquele sujeito sai alguma coisa útil? Se ele estivesse incomodado para valer, ele tinha uma coisa só que ele podia ter feito: colocar no mesmo dia para o plenário votar o pedido de impeachment de um dos ministros. Era a única coisa que ele podia ter feito. Se ele fosse independente e corajoso. E estivesse realmente preocupado com a destruição total de vez do Senado. Porque, make no mistake, estão fechando o Senado. Aliás, eles não escondem, né, que a estratégia é essa por preocupação com a eleição de 2026 para Senado. A Gazeta do Povo, o único jornal sério do Brasil, escreveu em seu editorial uma onda de confissões envergonhadas sobre o arbítrio do STF. Mas é para valer? Estadão, alguns colunistas do Globo. No caso de Bolsonaro e de 8 de janeiro, a imprensa, quando intuía que havia algo de errado, tolerou os abusos, quando não justificou ou até aplaudiu tudo. Afinal, eram circunstâncias extraordinárias. A causa era boa, como disse de forma abjeta a Malu Gaspar no Globo. Se agora os formadores de opinião julgam que o Supremo exagerou e precisa voltar à normalidade, precisarão fazer logo algo que a imprensa demorou décadas a fazer no caso do golpe de 64. Admitir que erraram ao apoiar o arbítrio e a ilegalidade, mesmo considerando que havia uma boa causa. Precisarão se juntar ao clamor pela correção dos abusos, pela transparência sobre o tamanho da sanha censora do Supremo, pela abertura da CPI do abuso de autoridade. Mas terão de fazê-lo com firmeza e coragem, em vez de recorrer a afirmações envergonhadas sobre a ação do STF e que não admitem abertamente sua cumplicidade na construção do atual estado de coisas. Ou seja, Malu Gaspar, Pedro Cerise e companhia vão ter que sair em defesa de Constantino, de General Heleno, de Bolsonaro. Não basta agora falar, chega, Supremo, até aqui tudo bem, daqui para frente vamos mudar? Vocês agindo assim são parte do problema e não da solução. STF se autoblinda para evitar impeachment e implode sistema de freios e contrapesos. Carolina Brígido no Estadão. Limitação ao impeachment de ministros se justifica por campanhas eleitorais para a maioria do Senado. Contra a STF. Olha que manchete canalha do Globo. Fazer campanha para o Senado, pedindo senadores que votariam impeachment de ministros, que é uma prerrogativa constitucional do Senado. Isso virou golpismo. E se justifica dar um golpe verdadeiro na Constituição para blindar o STF. É uma piada de mau gosto. Número 1, como apontou meu amigo Hélio Beltrão, a Constituição diz que só o Congresso pode alterar dispositivo constitucional. Número 2, a Constituição diz que o Senado é o único que pode processar e julgar ministros. E número 3, a Constituição diz que liminar não tem poder normativo para mudar dispositivo constitucional. O togado, decano e sua caneta mágica conseguiram gabaritar os 3 pontos. A Venezuela que se cuide, conclui Hélio Beltrão.
O que a Folha pensa? Gilmar fragiliza a imagem do STF com blindagem absurda. Ao mudar a lei do impeachment, ministro avança de modo descabido sob prerrogativa do Legislativo. Agora, Folha, e de forma tímida ainda, né? É golpe. A lei é de 1950, caducou. Quem disse? Então caducou a CLT. Não é assim que funciona a Constituição. Gilmar tirou isso da cabeça dele. Aí vem a Malu Gaspar. Blindagem por canetada de Gilmar e Toffoli são golpe do Supremo na democracia. Já tem gente no Globo falando em golpe do Supremo. Alô, Alexandre de Moraes. A Malu Gaspar vai entrar em algum inquérito? O golpe do Supremo, mais uma coluna. Agora pode falar em golpe? Mas é tarde demais e pouco demais. Essa gente até aqui, como disse a própria Malu Gaspar, aplaudiu o que fez o Supremo porque foi por uma boa causa: eliminar o bolsonarismo da democracia brasileira. E querem agora os votos do Bolsonaro e mais nada dele. Que ele morra nas masmorras do regime. Uma decisão teratológica de Gilmar Mendes, diz o editorial do Estadão. O Estadão, em cada 10 editoriais dos últimos anos, defendeu o STF em pelo menos 8. Em 2 ele ousava criticar pontualmente, mas a premissa ele sempre aceitou. É por uma boa causa. Vocês são todos cúmplices do que estamos vivendo. Olha o UOL. Gilmar atrapalha planos de bolsonarismo nas eleições de 2026. Como diz o Henrique, você não odeia a imprensa o suficiente. É preciso odiar, é preciso desprezar a velha imprensa. Olha o papel deles. Olha o tal do Pedro Cerise, que comprou o antagonista, carinha do mercado financeiro. O STF precisa entender que com a prisão de Bolsonaro, a sociedade, que ele acha que fala em nome dela agora, só não tem voto, né? Que é o voto do bolsonarismo, né? Tá irritado porque não escolheu o Tarcísio. Vê agora o STF como maior ameaça. Agora, acabou a carta branca para abusar dos poderes, ou seja, até ali tinha carta branca para abusar dos poderes. Quem deu a carta branca? Ele, o Pedro Cerise. É muita canalice, é muita soberba e muita estupidez de ajudar a criar um monstro que agora vai devorá-los merecidamente e que eles ajudaram a alimentar. Olha a Andréa Sade. Liminar de Gilmar sobre impeachment de ministros do STF desarma golpe parlamentar gestado para 2027, dizem aliados. Golpe parlamentar. Porra, votar em senador que quer impeachment de ministro. Isso virou golpe parlamentar. Dar um golpe na Constituição, tirar o poder que emana do povo, do próprio Senado, e colocá-lo todo no PGR sócio do Gilmar Mendes, isso não é golpe. Golpe é o que foi evitado. Votar em senador que quer impeachment de ministro. Percebe como está tudo invertido no Brasil? Como a narrativa de combater o golpe é canalha? Mas foi o que nos trouxe até aqui. General Heleno preso. Sujeito probo. Herói nacional. Dirceu, Sérgio Cabral e Lula soltos e um deles presidente da República. Esse é o país que essa elite de merda, tucana, criou. Merece ou não merece virar Venezuela? O Mário Sabino colocou os pingos nos is, pelo menos. Ato institucional do STF. É de uma gravidade comparável à dos atos institucionais da ditadura militar.
fechou, na prática, o Senado. E vocês querem chiar, ficar histéricos, porque nesse contexto todo, o Jair Bolsonaro resolveu indicar o próprio filho para representá-lo nas urnas, que cada vez valem menos por conta de um sistema podre e carcomido? Vocês me desculpem, mas o Flávio Bolsonaro terá o meu apoio. Quem não tem o meu apoio é esse centrão maldito, é essa elite financeira podre, é essa turma tucana, cínica, sonsa, que ajudou a ferrar o Brasil até agora, não liga a mínima para pessoas perseguidas, presas, ou para o próprio Bolsonaro sendo destruído e morto. Só querem uma gestão um pouco melhor. Tentamos com o Lula, não deu. O Lula não levou a sério a frente ampla, não colocou o Armínio como ministro. Agora vamos de Tarcísio e Kassab. É o que dá para o Brasil. Me desculpa não aceitar esse tipo de raciocínio. Ou melhor, me desculpa é uma ova. Vocês são uns merdas.